Se eu disser boa noite a todos, vocês respondem? Agradecemos a Deus e a Jesus pela oportunidade de estarmos juntos. Me perdoe um pouco a fala, porque eu passei o dia todo falando de APH, dando treinamento. E aí, chega a noite e a gente está com a voz um pouco estourada, mas vamos tentar. Nosso tema de hoje, como disse a nossa irmã, por que devemos perdoar? No livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados que são misericordiosos, diz: perdoai para que Deus vos perdoe, reconciliar-se com seus adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, o cisco e a trave no olho, não julgueis para não ser julgados, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. São esses os títulos deste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E nos diz então, o item 1, perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus capítulo 5, verso 7. Se perdoardes aos homens suas faltas contra vós, vosso Pai Celestial também perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, quando eles vos ofenderem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Mateus capítulo 6, versos 14 e 15. E ainda, se teu irmão pecou contra ti, cobra-lhe a falta a sós, entre ti e ele. Se ele te ouvir, terás ganhado teu irmão. Então aproximou-se Pedro e disse-lhe: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando tiver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: eu não vos digo 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus capítulo 18, versos 15, 21 e 22. Nós, na patologia das dores dos nossos irmãos, que nós encontramos nas reuniões mediúnicas, quando conversamos com esses que desencarnaram, um dos maiores queixumes é o arrependimento. As maiores dores que encontramos nesses espíritos é o arrependimento. E isto os fere muito. Porque quando Jesus diz, reconcilia-te com teu irmão enquanto estiver com ele no caminho, Jesus quer nos exortar de que devemos nos entender enquanto estivermos encarnados. Por quê? Ao desencarnarmos, não são todos que têm a vidência. E se levarmos a mágoa no nosso coração, o que ocorre? Ao percebermos que estamos magoados, porque só o que nos difere, meus irmãos, dos desencarnados é somente o corpo físico, porque quando voltamos para o lado de lá, levamos tudo. Levamos os defeitos, as dores, as mágoas, levamos o amor, levamos o ódio, levamos a saudade. Então, a nossa bagagem mental, emocional, ela é completa. A única bagagem que não vai de fato é o corpo físico. E aí, quando percebemos isto, se temos no coração uma mancha, uma mágoa contra alguém, e ao emitirmos pensamento, nos ligamos a essa pessoa, consequentemente, se a mágoa é muito grande, se a raiva é muito grande, a tornar-se vingança, vai se transformar num processo obsessivo. E transformando num processo obsessivo, e aí é que Jesus diz, reconcilia-te enquanto está com ele no caminho, enquanto nós estamos podendo vê-lo, tangibilidade, ver, tocar. Por quê? Ao perceber, ele, ao nos assediar, ao perceber que nós não podemos vê-lo, ele vai se divertir, ele vai tirar proveito. E dentro das obsessões instaladas que atendemos no nosso grupo mediúnico, nós encontramos estas situações. Porque a maioria das obsessões, talvez 80 a 90%, são por problemas
de mágoa, de rancor. 90%, 80%. Então nós ficamos imaginando a carga emocional que as pessoas carregam, que nós carregamos, quando alguém nos agride, quando alguém nos ofende. E quando Pedro pergunta a Jesus quantas vezes, ele diz 7, não, 70 vezes, 7 vezes. Porque perdoar, as pessoas dizem assim, eu já perdoei, eu já esqueci. Perdoar não é esquecer. Porque já está gravado aqui dentro. O ato, as palavras já gravaram na nossa consciência. O que Jesus quis dizer com 70 vezes 7 é dizer assim, ele vai te machucar agora, ele vai te machucar amanhã, depois. Então é esse entendimento, porque aí estamos falando do quê? Do tempo do Espírito. E qual é o tempo do Espírito? Muitas vezes ela está no estágio acima do estágio dele, e pode estar abaixo do estágio dele. Então, quando nós nos encontramos e que geramos nas pessoas expectativas, ou seja, de acordo com a nossa verdade, com o nosso conhecimento, com as nossas ansiedades, geramos nas pessoas o quê? Uma expectativa. Transferimos para ela algo que às vezes ela ainda não está em condição de nos dar. Quando ela não nos devolve aquilo que nós depositamos nela, nos sentimos ofendidos e muitas vezes ofendemos. Estou decepcionado com você. Essa decepção é um problema seu, não é meu. Se você está decepcionado comigo, não é um problema meu, é um problema seu, porque você depositou em mim, você prospectou em mim alguma coisa que eu não posso te dar, não posso atender. E por que eu tenho que atender exatamente como você quer? E isto então vai gerar o quê? Estas dissensões, as mágoas, transformadas em ódio. E quando isto acontece, nós vamos navegando em uma faixa mental extremamente dolorida e perigosa. Porque o nosso inimigo, ele se transforma no amigo íntimo. Por quê? Levamos o indivíduo para o chuveiro, tomamos banho com ele, levamos para o cinema, dormimos com ele. Estamos com a cabeça no travesseiro pensando. Não é assim? Constantemente remoendo. E quando então Jesus diz que é 70 vezes 7, é pensar que aquele indivíduo ele está numa escala evolutiva no tempo do Espírito, e no tempo do Espírito ainda não supre as nossas necessidades. Então, é ter a consciência de que ele vai nos ferir muitas vezes mais. Porque amar não é um sentimento. Amar é uma opção. Eu decidi te amar. E esse decidir amar é você enxergar na pessoa alguém que está procurando evoluir, alguém que está se esforçando para melhorar-se, ou alguém que tem dificuldades, sendo nós espíritas, dificuldades em entender isto. Como? Se eu conheço o processo reencarnatório, eu sei que eu posso estar respondendo por alguma coisa que eu fiz no verão passado. Então, este perdoar não é esquecer. O perdoar é entender a condição do outro. A condição do outro. Mas nós temos, invariavelmente, o hábito, né? Eu te perdoo, vou te perdoar porque eu sou nobre. Eu te perdoo, mas você no seu canto e eu no meu. Isso não é perdão. Isso é condicionamento. Olha, eu só perdoo se vier se ajoelhar nos meus pés. Isso não é perdão, isso é humilhação. Isso é humilhação. Esse perdão condicionado não é perdão. Esse perdão é também não esquecimento, mas é a compreensão. Para que não se instale nos processos, nas reencarnações futuras, e nós encontramos, meus irmãos, lamentavelmente,
Espíritos que vêm se digladiando encarnações após encarnações. E quando conversamos, encontramos essas condições, essas situações, nunca esqueço. Num processo obsessivo instalado, trazido ao nosso grupo, ao qual dirijo há 23 anos, apresentam-se 2 irmãos que vinham se digladiando há quase 1000 anos. Sabe o que é isso? Ora, um tirava a vida do outro, outra encarnação, o outro se vingava. E vem assim, um batendo no outro, um agredindo o outro por ausência de perdão. E aí eu disse para ele, meu irmão, a dor pela dor até quando? Até quando? E quando nós decidimos não perdoar, a dor pela dor até quando? E quando nós não perdoamos, é como se o nó estivesse aqui na nossa garganta, né? Quando a gente começa, como disse Paulo, eu quando era menino, eu falava as coisas de menino. Quando nós não conhecíamos o Espiritismo, quando nós não conhecíamos o processo reencarnatório, que achávamos que a vida começava no berço e terminava na sepultura, era diferente. Tínhamos essa convicção. Hoje nós sabemos que vamos e voltamos, vamos e voltamos, vamos e voltamos. Ora, e vamos nos encontrando novamente nas condições necessárias ao reajustamento, muitas vezes dentro da nossa própria família, consanguínea ou não. E aquilo, quando se apresenta, nós nos chocamos. Nós perdemos a paciência. Perdi a paciência. Não perdemos aquilo que temos, que não temos. A gente só perde aquilo que tem. Se tem paciência, não vai revidar, não vai se magoar. É muito difícil. Confesso a vocês que não é fácil. E nós não vamos mudar da noite para o dia, mas se exercitarmos, começarmos a esse exercício, já é um... Se eu caminhar nessa encarnação 1 metro, está ótimo. E isso é um exercício. O perdão é um exercício. Como a água da paz do Chico. A água da paz do Chico, quando ele foi falar com alguém a respeito das suas angústias, das suas dores, receitaram ao Chico a água da paz. E ele sai então procurando essa água nas farmácias, nos lugares, não encontra. E vai e fala para a mãe dele, onde está aí? Está ali na torneira. Você vai lá, pega, põe na boca. Quando dá vontade de você responder, agredir, põe a água na boca e fique segurando. E aí você não consegue, né? Você tem que engolir. Por que devemos perdoar? Para evitarmos processos instalados para o futuro. Esta reconciliação é necessária. Porque muitas vezes nós nos deparamos com irmãos em determinadas situações que a gente diz assim, meu santo não bateu com o seu. E quando o santo não bate, na realidade, são espíritos se reconhecendo em suas antipatias e diferenças. Às vezes nem sequer fazemos um esforço para conhecer aquela pessoa. Para conhecer aquela pessoa. Então, vamos trilhando caminhos que vão nos ferindo, que vão acabando conosco e nós não percebemos. Quando abrimos os olhos, pessoas que não perdoam, elas são secas por dentro. Já perceberam que elas não conseguem sorrir? Pessoas difíceis, um olhar carregado, não tem um semblante jovial. E assim que se apresentam os espíritos, quando chegam com a sua carga de dores. Essas dores das mágoas, das diferenças, de deixar para depois. Estamos sempre postergando, né? Deixamos para depois, deixamos para depois. Eu ontem, faz algum tempo que eu preciso visitar meu amigo, está lá no Mato Grosso do Sul, alguém que foi muito importante no momento da minha vida, e disse as palavras que eu precisava ouvir, e desenvolveu um câncer com 2 meses atrás, e ontem ele desencarnou. E eu fiquei devendo a visita.
fiquei postergando a visita. Eu não dormi direito essa noite, confesso a você. E aí, como conhecemos o processo, sou obrigado a pedir perdão a ele pela minha falta. A gente vai, às vezes, não é só no perdão, mas nas visitas que precisamos fazer, nas reconciliações com aqueles que nos cercam, aqueles que convivem conosco. Nós nos desentendemos dentro da própria casa espírita, nos nossos núcleos. E por que nos desentendemos? Pelas nossas vaidades, pelo nosso orgulho. Porque se alguém desse um passo atrás, em um embate não haveriam guerras. Se nós dessemos um passo atrás. Se nós resolvêssemos que é melhor ser feliz do que ter razão, nós não teríamos tantas inimizades. Então, o perdão é extremamente necessário. Porque senão, como é que nós conseguiremos fazer a prece do Pai Nosso? Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. É complicado. E será que a gente perdoou? Será que você limpou o seu coração? Se reconciliou com ele? E diz mais ainda, o Espírito de Simeão diz mais ainda, no texto do item 14, escutai, pois, essa resposta de Jesus e como Pedro, aplicai a vós mesmos. Perdoai, usai da indulgência, sede caridosos, generosos e até pródigos em vosso coração. Dai, pois o Senhor vos devolverá. Perdoai, pois o Senhor vos perdoará. Rebaixai-vos, pois o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, pois o Senhor vos fará sentar à sua direita. Então, quando Simeão nos fala a respeito, ele nos diz, olha, ele vai te ferir de novo. Mas vai lá e o abraça. É complicado. Não é fácil a gente fazer isso, mas nós precisamos exercitar. Porque ainda carregamos aquilo, né? Quando temos mágoa de alguém, quando temos raiva de alguém, arquitetamos um plano de vingança nos mínimos detalhes. Na festa, no momento crucial da festa, todos saberão quem ela é, quem ele é. Mas para a caridade a gente não para fazer os planos, né? Amanhã vou levantar 5:30 da manhã, vou tomar um banho, vou na terceira casa da rua de baixo. Nós não fazemos isso. Estamos aprendendo. Nas montanhas de uma região dos Estados Unidos, isso aconteceu em 2004, mais precisamente, se não me engano, no dia 3 de outubro de 2004, e me foge agora o nome da região, porque o Covid deixa a gente meio lento. Depois de 3, fica pior, né? Ou seja, naquela região vive uma comunidade Amish. Esta comunidade Amish é uma comunidade muito simples, uma comunidade extremamente cristã, uma espiritualizada cristã. E que na sua simplicidade, eles não têm tecnologia, não têm energia elétrica, vivem da terra, do leite, para comprar o necessário na cidade para ir sobrevivendo, mas é uma comunidade extremamente humanizada e humanitária. E em certo momento criou-se naquela comunidade uma cooperativa das fazendas, fizeram uma cooperativa de leite, em que passava um caminhão coletando aquele leite, levava para a cidade, vendia e trazia o dinheiro ou trazia aquilo que os amishes necessitavam, porque eles mesmos faziam as suas roupas, os seus calçados. Este motorista que fazia a coleta do leite havia tido outrora, dos 3 filhos, um deles, o primogênito, desencarnou em tenra idade. Uma doença, um mal súbito,
leva o filho deste motorista. E ele então se revolta. Revoltando-se contra Deus, ele profere blasfêmias e jura vingança. O que ele faz um dia desses? Ele simplesmente, ao coletar o leite, passa em uma escola, armado, encerra as crianças, fecha crianças e professores em uma sala e começa a atirar, ferindo 5 e matando 5 crianças. Na faixa etária de 4 a 11 anos. Após o ato, ele dá um tiro na cabeça. Mata-se. Está na internet, é só procurar. O que acontece? Há uma comoção. Isto irradiou de uma forma. E nós, quando esse tipo de situação acontece, nós começamos a emitir opiniões. Que absurdo. Aqui no Brasil, se isso acontece, nós vamos na casa dos pais do motorista e botamos fogo na casa dele. Queremos nos vingar. Mas aquela comunidade, quando tudo aquilo acontece, ela se junta, se fecha, se une, se reencontram na dor. Enterram seus mortos e vão à casa dos pais do motorista, que deixou 2 filhos e esposa, e disse assim: nós viemos aqui para trazer o nosso perdão. Imagina você, que a sua criança foi assassinada, friamente, por alguém que não tinha nada contra ela, e você vai dizer para ele: eu te perdoo. Tem que seguir muito a Jesus, né? Vão até aquela família, porque aquela família também um pai havia perdido um filho. Filho havia perdido o pai, a esposa havia perdido o marido. Porque havia dor naquela comunidade, mas não havia revolta. Porque o que nos leva a não perdoar é a revolta, é o egoísmo. Então havia dor, mas não havia revolta. E eles então se irmanam na dor. O pai que perdeu o filho, os filhos que perderam o pai, a esposa que perde o marido. E se abraçam e se perdoam. Não obstante, começa a chegar do mundo inteiro doações em dinheiro, em víveres, enfim, uma série de coisas. E essa comunidade então recebe todas aquelas doações e faz a partilha igualitariamente também para a família do motorista. Isto é perdão. Entender que a família dele não tinha nenhuma responsabilidade sobre o ato em um momento de dor e desespero de alguém que praticou o que ele fez. Isso é perdão. Sabiam que poderia acontecer. As montanhas do Alabama. Então, é um exemplo que nos traz, porque ao interrogarem o líder daquela comunidade, disseram assim: mas como? Foram 5 crianças mortas, indignados estavam, aqueles que queriam sangue, como resposta, como se o sangue trouxesse de volta aquelas crianças. Ele disse assim: mas Jesus nos ensinou a perdoar. Foi o que Jesus nos disse, para perdoarmos. E ele traz uma grande lição, né? De que era preciso entender a condição em que se encontravam, porque eles foram buscar a história do motorista e descobriram a dor na morte daquele filho e a revolta pela ausência de religiosidade e principalmente de fé. Porque quando nós temos fé, não nos dói tanto, a gente espera. Então essa necessidade de perdão. Primeiro, alivia o nosso coração, né? Já pediram perdão para alguém? Chega e fala assim: ó, me machuquei, mesmo que a pessoa te machuquei, te magoei, mas eu vim aqui te pedir perdão, eu quero que você faça o que você quiser, porque isso é o que nós fazemos
quando entramos no departamento das reencarnações, nós fazemos qualquer negócio para voltar. Te machuquei, o que você quer que eu faça para que você me perdoe? No departamento das reencarnações, me dá qualquer tarefa que eu volto, eu preciso voltar. Quando a gente volta, esquece. Esse é o ponto. Então, perdoar é necessário para que, primeiro, nós estejamos bem. Segundo, para que o outro esteja bem. E para que eles, a espiritualidade que nos acompanha, que conhece o nosso coração, ao proferirmos a prece do Pai Nosso, eles percebam que temos sinceridade em nós. Porque, meus irmãos, na patologia das dores obsessivas, quando retornamos para o outro lado da vida e não sabemos quando nem como, porque a morte é como um ladrão, não tem hora, não tem lugar, não tem forma. Não sabemos como. Quando retornamos para lá e retomamos a consciência daquilo que nós deveríamos ter feito e não fizemos, não adianta pularmos em cima do caixão, me leva com você, me perdoa. Já foi. Perdão é necessário. Primeiro, por você, pela sua saúde física, mental, espiritual, pela sua paz de espírito. Quem perdoa está em paz. E perdoar é saber que você será ferido hoje, amanhã, depois. Quantas vezes for necessário, você não vai mudar o outro. E a gente diz assim, Senhor, veja fulano, dai-lhe a transformação, ao invés de falar, Senhor, transforme a mim para entender a ele. Se fizermos como Santo Agostinho, que interrogava a sua consciência, ao final de cada dia da sua jornada, a quem ele machucou, a quem ele perdoou e quem lhe perdoou, nós seremos bem melhores. Muita paz.